É interessante porque nós acabamos de ler aqui sobre uma passagem muito interessante no livro de Atos. Os famosos crentes bereanos. E às vezes nós entendemos errado o que é ser um crente bereano. Se deflagrou no meio cristão que o bereano é aquele que ele se limita, e faz parte do que eles eram, a avaliar a pregação, a avaliar o pregador. E aí então, por ter muito zelo, eles vão impedir uma igreja de incorrer numa heresia, vão bloquear uma igreja de se aprofundar no ensino falso. Há um lado bom nisso, mas é interessante que esse texto não nos mostra só isso. Na NVI, por exemplo, na NA, vai dizer que quando fala dos bereanos, que eles estavam muito ali famintos pela palavra, eles estavam muito interessados nas escrituras. Isso inclusive que os levou a investigar dia a dia e a ver se Paulo e Silas de fato, ao mostrarem Cristo no Antigo Testamento, estavam de fato sendo fiéis à revelação. Eles tinham consciência que o que eles tinham em mãos, que na época era o Antigo Testamento, era a palavra de Deus, e de fato era a palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Tanto é que o próprio Jesus ressurreto, no caminho de Emaús, mostra para 2 discípulos que de Gênesis a Malaquias, Cristo estava ali, na lei e nos profetas. Jesus mesmo mostrou que ele estava presente em textos embaraçosos, difíceis de entender, em meio a genealogias, em meio a rituais, em meio a detalhes de um tabernáculo. Cristo conseguiu mostrar que o Antigo Testamento não é um livro de outra religião para um cristão, é um livro para o próprio cristão, ainda que ele se origina no meio judaico. Quem está comigo aqui, gente? O fato é que os bereanos, judeus, porque o início da igreja ali de Atos, quando ela se espalhava por regiões da Europa e da Ásia, os apóstolos, os missionários começavam a partir de sinagogas. Essas sinagogas judaicas, eram ambientes de ministração do Antigo Testamento. Mas, embora ali, naquelas cidades, havia uma mistura, o Império Romano estava governando elas, haviam gentios e judeus. Paulo estrategicamente começava pelos judeus, ganhava eles para o cristianismo, para Jesus, e então em meio a tudo isso iam ganhando outras pessoas. O fato é que converter um judeu daquela época, existia o aspecto principal, que é da graça de Deus, do poder do Espírito, mas também era necessário um preparo. Diga, preparo. Um preparo intelectual, um preparo teológico, para conseguir, diante da Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, mostrar que de fato aquele homem, crucificado há algum tempo atrás, era o Cristo prometido, era o Messias. Quando eles conseguiam mostrar que aquele livro antigo falava daquele Messias, que eles disseram, crucifica-o, isso cortava o coração daquelas pessoas. Mas quando o texto fala dos bereanos, não fala apenas que eles eram, de mente mais esclarecida, eram de mente mais esclarecida que alguém. O texto bíblico, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, o médico Lucas, que escreveu Atos, ele compara os bereanos aos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, que depois recebe uma carta paulina lá. Amém, gente? Por que uma carta paulina? Porque é Paulo que passa lá. Atos 17 mostra ele lá, antes de falar dos bereanos, de Bereia ali. Se você perceber, quando Paulo e Silas pregam em Tessalônica, olha que interessante, está a pessoa se convertendo, mas eles não eram nobres como os bereanos, eles não eram interessados na palavra como os bereanos, eles não eram tão dedicados como os bereanos. E sabe qual foi a consequência? Se por um lado alguns se converteram, as pessoas do alto escalão daquela sociedade, depois você lê lá, eles ficaram indignados com aquela mensagem. O povo que falou que se converteu não sabia explicar que aquilo de fato era uma verdade, porque não estudavam. Eles saíram falando, Paulo e Silas estão falando isso. Sabe quando você sai todo empolgado do culto e você não consegue explicar a palavra? Você sai empolgado da conferência, mas não sabe nada do que aconteceu. E é muito comum no início da vida da conversão, você vai todo feliz para o trabalho, me converti, Jesus. Aí tem um desviado, ou então tem alguém de outra religião que gosta de pegar, e já tem as falas certas para pegar o cristão. Ele já tem umas falas que parece que a Bíblia é um livro terrível. E a nossa falta de preparo nos coloca num ambiente muito
hostil, muito árido, muito ácido. Por eles não serem, segundo a Bíblia, tão nobres, na NVI fala nobres, ou de mente aberta, na NVT, como os de Bereia, eles perderam a chance de ganhar algumas pessoas de autoridade. Isso fez com que aquela cidade rejeitasse e perseguisse Paulo, de tal modo que teve que se esconder na casa lá do Jason, fugir. Quando ele chega em Bereia, pelo povo investigar, pelo povo não se contentar com o culto, embora lá eles se reuniam primeiramente ali, ele começou dentro da cultura do sábado, para depois estabelecer o domingo do Senhor como cristão. Vocês estão comigo, gente? Por aquele povo não se contentar com o culto, e todos os dias olhar para a palavra e conferir aquilo, eles ganharam. A Bíblia diz, como resultado, olha lá, verso 12, muitos judeus creram, vários gregos também, homens e mulheres. Então, pessoas de alta posição. Onde eu quero chegar com isso? E depois quem perturbou eles? Os de Tessalônica, que não tinha um povo nobre, não tinha um povo de mente aberta. Então eles saíram atrás de onde estava Paulo e ainda atrapalharam os crentes, os que acabavam de se converter, bereanos, interessados na palavra, dedicados no ensino. Olha a consequência de ser um povo que não tem interesse pela palavra e não tem interesse diariamente pelo ensino. Além de a sua cidade, os tessalonicenses, não experimentar continuamente um mover, as pessoas que ali entraram em contato com a mensagem e não tiveram a explicação, fecharam o coração, perseguiram os de Bereia. Eu tenho convicção que não há nenhum versículo na Bíblia por um acaso. Alguém pode dizer amém sobre isso? E eu creio que Deus deseja um povo que conhece a sua palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Não é um jargão, é um versículo. E quando Oséias, inspirado por Deus, diz isso lá no seu livro profético, a Bíblia está nos mostrando que é necessário conhecermos a quem adoramos. Amém, gente? Olha só, vamos voltar um pouco aqui. Atos capítulo 2. Igreja primitiva, qual que era a fotografia, o retrato? Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Atos capítulo 2, verso 42. Olha só. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Meu Deus, antes de avançar, olha para cá. Nós amamos olhar para a igreja de Atos e falar, vamos viver Atos, vamos ver milagres, vamos ver sinais, vamos ver um povo de compaixão que vende os bens e dissolve isso e dilui isso e não deixa ninguém ter necessidade. E nossa, não tem nenhum pastor crente, decente, que não queira viver isso. Se algum pastor não almeja, ao ler Atos, ele não se arrepia, não é tocado e fala, Senhor, dá graça de viver isso, porque isso aqui é lindo, isso aqui impacta as pessoas, impacta as famílias, impacta o bairro, impacta uma cidade, vive de fato, né, o poder, mas também o amor do Evangelho. Só que o texto começa dizendo que havia algo, todos se dedicavam de coração ao ensino. A primeira coisa que era dita daquela igreja é que o ensino, embora era pronunciado pelos apóstolos, recebia esse ensino, dedicação, não de quem ensinava, mas de quem ouvia. Irmãos, eu sei que parece muito óbvio, e eu disse aqui antes da palavra que hoje seria uma coisa muito simples. Eu quero lembrar você de algo muito simples. Mas hoje nós vemos, ainda temos uma cultura, por muitos respingos sociais, históricos, de religião, de catolicismo, e de muitas igrejas também protestantes, que entenderam errado alguns princípios, eu quero falar um pouco deles. Nós achamos que a dedicação ao ensino é do pastor. Irmãos, desculpa, é muito bom ouvir a pregação de domingo, e eu vou te falar, que igreja boa para ouvir palavra aqui. Há anos a gente está edificando isso aqui, o povo traz a Bíblia, o povo lê e ama isso, mas vamos ser sinceros, dedicar-se ao ensino, vamos ser honestos, começa com ouvir com muita atenção, começa ouvindo a pregação com o coração aberto, mas não é só isso. Dedicar-se a algo. Quando a sua mãe fala, você está se dedicando a esse curso? Estou pagando um curso aqui no Senai, pagando um curso aqui no Sebrae, pagando um curso em algum lugar. Dedicar, não é quando o filho fala, nossa, não,
Porque lá os 50 minutos de aula, ó, dedicado. Quando o pai fala, o filho está dedicando, quando em casa ele pega a apostila. Quando os caras falam, eu amo futebol, comparação de futebol. Quando o pessoal fala que Cristiano Ronaldo é o maior atleta que o futebol já teve, não talvez o jogador mais técnico, melhor. O que falam sobre ele? Que ele treinava igual aos outros? E já é o atleta de futebol já dedica-se naquilo. Alimentação, sono, rotina de treino, viagens. Eu sei que há muita grana envolvida, mas há muita renúncia. Por pouco eu não fui jogador de futebol. Foi por pouco. Brincadeira, gente. Brincadeira. Só faltou o talento. Foi muito pouco. Só faltou o talento. Foi muito pouco. Mas brincadeiras à parte, a gente fala do cara que vai a mais porque o cara chega mais cedo, o cara sai mais tarde, o cara tem uma rotina diferente. Quando eu falava lá do Michael Phelps, é claro que tem o talento, o cara é o fenômeno, mas quando você via a alimentação, a rotina, o preparo, era algo absurdo. É um absurdo. Então, a expressão máxima, por exemplo, da expressão corporal dentro de um esporte, ela jamais é fruto só de talento. Ela sempre está acompanhada de dedicação. E essa igreja que experimentava grandes milagres, a primeira coisa que é dita sobre eles é: dedicavam-se de coração ao ensino dos apóstolos. Eles tinham caderno de anotação. Eles tinham caderno de meditação. Me entenda, eu estou só dando um exemplo de modos de dedicar-se. Mas eles saíam com pergaminhos rabiscados. Eles tinham que conversar sobre isso. Dedicar-se ao ensino nos fala que o assunto deles, aqui a gente fala muito de mesa. Irmãos, a mesa bíblica não é uma mesa e você comendo apenas. Pode ter comida. A mesa tem muito mais a ver com o que está sobre a mesa do que estar à mesa. Se a palavra é o que está sobre a nossa mesa, então estamos na mesa do Senhor. Se o nosso assunto tem sido a palavra do Senhor, então estamos na mesa do Senhor. Irmãos, nós estamos há uma semana de iniciar algo que nós temos orado, chorado, investido há anos aqui. Um seminário teológico. Estamos há uma semana também de iniciar mais uma turma do curso de crescimento espiritual, que é mais uma vez na semana, que vai ser aos domingos a turma. Fica atento aos recados. Mas, irmãos, eu vou te falar, a minha mensagem não se aplica só a se inscrever nos cursos, no seminário ou ao curso de crescimento espiritual, mas não é menos que isso. Responder a essa mensagem que eu creio Deus está liberando sobre nós hoje, ela não se resume a se matricular em um curso, mas não é menos que isso. Porque se nós não temos disposição de investir, gente, o ativo mais valioso da nossa vida é o nosso tempo. O ativo mais precioso que o Senhor nos concedeu não é dinheiro na conta, é o tempo que não volta. Dinheiro a gente perde e recupera. Dinheiro a gente, eu sei que é importante administrar muito bem os recursos, mas tempo não. E esse povo dedicava, olha só, a comunhão. Então, uma vez que, como eu disse, eu não acredito que nada está por acaso. Se a comunhão fosse antes do ensino, até a comunhão está corrompida. Quando Cristo deu a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, isso é o que fazer. Ele deu como? Ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ensinado. O que fazer? Discípulos. Como fazer? Ensinando a guardar o que Ele ensinou. Há uma dedicação aí envolvida. Há uma necessidade de se inclinar e aprender mais. Olha só, o texto continua: ao partir do pão e a oração. Agora, olha o resultado da dedicação. Irmãos, às vezes o temor que você está procurando está na Bíblia que você não abriu. Às vezes a transformação, santificação que você está pedindo para Deus no culto está na terça-feira que você nem lembrou do Senhor. E olha, nós estamos como sociedade indo para um ambiente domingueiro. Alguns teólogos chamam isso de romanismo, diga romanismo, que afetou séculos de uma religião que tomou o planeta, mas não ganhou corações de fato. Eu não quero aqui falar mal de religião A ou B, mas o romanismo tem a ver com o catolicismo romano. Ele tem a ver com uma mentalidade: eu vou na missa para me livrar de Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas que vão lá estão indo com esse coração.
Eu não estou dizendo que ali não tem gente salva. Eu não estou dizendo besteira aqui. Eu tenho seriedade com esse púlpito e você me conhece. Eu quero dizer que isso se aplica também a igrejas evangélicas. Nós estamos ficando domingueiros. De modo que se eu sair da minha casa arrumado, cheiroso, para ir na minha igreja, ouvir uma pregação, levantar as minhas mãos, dar um dízimo, dar uma oferta, eu estou me despedindo de Deus e não me agarrando a Ele. Em que sentido? Ninguém faz isso em sã consciência. Estou indo lá hoje dispensar Deus da minha semana. Não, mas está implícito. Ou seja, se eu vou, é mais um item no checklist que eu tiquei. E a partir dessa atitude, eu posso o quê? Viver minha vida em paz. Até porque já cumpri minha obrigação religiosa. Eu achei que isso estava distante de nós, a quilômetros, quando me converti. Quando em 2006 me converti, uma igreja apaixonada, gente apaixonada, e fui aprender sobre clericalismo, templismo. Vou explicar essas duas coisas aqui hoje. Eu falei, uau, eu estou vendo o mover de Deus. Um povo que não está preso a templo, um povo que não está preso a cargos, ao que é de Atos, uma vida de igreja. Mas quase 20 anos depois da minha conversão, 19 anos, eu me encontro vendo uma mentalidade entrando como raízes de uma árvore que vão ganhando profundidade no solo e vão se amalgamando, se amarrando, vão se enraizando no nosso comportamento, nos levando a ter uma vida infectada, contaminada com esse espírito, esse romanismo, esse crente domingueiro. E para pastor que está fazendo um negócio com a igreja, não tem nada melhor. Para pastor que está olhando a igreja como uma indústria da fé, não tem nada melhor. Sabia disso? Porque já testaram a ferramenta de botar o povo 7 dias na igreja. Isso cansa. Então fazer uma experiência sensitiva, ou seja, uma experiência que toca os seus sentidos, olfato, sua visão, seu, tudo, sua audição, fazer das tripas coração, para produzir em 1h30 a melhor experiência possível. Pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Pode ser uma bênção se é uma cereja de um bolo, chamado Vida Cristã Genuína, em que nós nos reunimos e num tempo juntos aqui, como igreja, valorizando, com excelência, com beleza, estamos aqui exaltando o Rei. Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas pode ser uma das maiores maldições que estamos nos enfiando. Se nos tornarmos especialistas do domingo, não estaremos vivendo nem 5% da vida cristã. Estaremos nos sentindo melhor a cada domingo, porque afinal de contas, quem manda é o cliente. Estaremos dispensando multidões pelas portas que eles entraram 1h40 atrás, cheirosos, bonitinhos, ninguém suou, ninguém passou problema, mas talvez muitas vezes enganados acerca da vida eterna, acerca das coisas mais importantes da vida. Podemos fazer na semana programações que cabem assim, mas que veste igual a calça da Zara. Por exemplo, podemos fazer programação de alfaiataria para homem, mulher, casal, empreendedor, metade online, híbrido. Vamos fazer híbrido, EAD. Vamos fazer caber em cada um. Vamos assim, vamos dar uma resposta inteligente para problemas reais. Vamos inclusive nesse nuance, nesse desejo de produzir um uau nas pessoas e não amém. Eu falo uau às vezes também, mas é um uau genuíno, Deus sabe do meu coração. Presta atenção, mas nesse espírito, vamos contratar um personal e vamos mandar a igreja inclusive vir na paleta, porque senão a foto fica feia. Vamos deixar a pessoa 40 minutos na fila para sentar na cadeira certa, para na foto a igreja não ter buraco. Pai do céu.
E eu não estou dizendo que todas essas coisas são ruins em si mesmas. Mas nós queremos o que eu vou acabar de ler aqui. Do versículo 43. Mas não queremos o versículo 42. Olha o 43. Havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tem tudo que um pastor quer aqui. Tem tudo que uma igreja quer aqui. Sinais, maravilhas, louvor, generosidade, humildade, gente sendo abençoada, salvação, crescimento de igreja. Tem tudo aqui. Mas o 42 é que desata, é que gera tudo isso, onde não são os pastores integrais, reunidos, perseverando no ensino, é onde todos perseveram no ensino que é pregado, onde todos se dedicam à comunhão, ao partir do pão, à oração. Eles estão dispostos a não ser crente domingueiro, a domingo ser apenas um lembrete que somos uma família espiritual. Mas quando eu saio daquela porta, eu carrego o Espírito, eu carrego a presença, eu carrego a glória. Eu quero ver a minha casa alcançada, o meu trabalho alcançado. Eu quero ver o mover de Deus. Eu posso sair totalmente insatisfeito com a graça, e isso é muito bom, porque ela é satisfatória. Mas muitas vezes estamos saindo satisfeitos com a vida medíocre que estamos vivendo. Então não foi a graça que nos tocou, porque a graça pode te alcançar onde quer que você esteja, mas jamais vai te deixar no lugar que te encontrou. A graça pode te achar no buraco mais escuro, no canto da sala mais depressiva, mas ela jamais te deixa onde te encontrou. A graça que eu conheci me alcançou nas minhas mazelas, mas não me deixou ali. A graça que me tira da condenação também me santifica do pecado. Nós não queremos pregar uma graça que não transforma, um evangelho que não muda. E quando nós olhamos para esse ambiente da palavra de Deus, para esse ambiente das escrituras sagradas, nós vamos ver que estamos caindo em armadilhas. E novamente caindo em armadilhas. A primeira armadilha que nós estamos caindo é do clericalismo. Diga, clericalismo. O que é o clericalismo? Uma das maiores mentiras que a tradição, e infelizmente a tradição cristã, perpetuou junto com outras religiões. O clericalismo é a ideia que existe um clero, os clérigos e os leigos. Ou seja, é a ideia que começa ali, sobretudo quando Constantino se converte. E então faz do cristianismo religião oficial do Império Romano, século IV. E nesse século, e a partir desse momento, de fora, me parece uma explosão, templos comprados, gente com vestes litúrgicas. O povo de domingo começa a encher essas catedrais. E eles saem dali impressionados com quem? Com uma classe. Com uma classe sacerdotal. Por quê? Se tem um negócio que funciona com seres humanos caídos, como eu e você, é a ideia de um bom representante. A ideia de alguém que vai orar por mim, alguém que vai fazer por mim, alguém que está mais perto de Deus. É aquela síndrome do povo de Israel com Moisés. Fala você com Deus, a gente espera aqui. Por quê? Porque subir a montanha dá trabalho. Eu terceirizo minha comunhão para viver minha vida em paz. É a lógica de me livrar de Deus. Alguém já jejua, alguém já ora, alguém já prega, alguém dá voadora no demônio. E aí, tudo se vira, pastor. Estou dando dízimo para quê? Aí a gente ratifica, consolida uma cultura de consumo, uma cultura de mercadoria. Quando Jesus, nem parece Jesus direito, ele amarra umas cordas na outra e faz um chicote. Eu acho que o discípulo para o outro, o mestre, o que você colocou na água dele hoje?
E ele sai chicoteando, chutando mesas. E ele está indignado, ele está transtornado. Porque ele vê a casa de oração sendo covil de salteadores. Ou seja, um cantinho de ladrões. Um buraco de gente safada. Se aproveitando da boa fé das pessoas para enganá-las. Aqueles que têm raiva de crente, ou que se denominam agnósticos ou ateus. O agnóstico, ele fala, existe um criador, seja uma energia, uma natureza, um Deus, mas não é esse cara da Bíblia. E o ateu fala, não existe nada, né? Fruto do acaso. Eles costumam dizer, pequenas igrejas, grandes negócios. Não paga imposto, como outras empresas, é outra classificação fiscal, é o terceiro setor. Trabalha com as pessoas e as suas mazelas, necessidades. Quem está do lado de dentro sabe que não é assim. Quem está do lado de dentro sabe que 90% das igrejas passam necessidade financeira ou mais. E que há milhões de pastores honestos, generosos, de Deus. Só que muitos dos que acabam sendo conhecidos mundialmente, quando são investigados, quando a coisa chega de perto, se percebe isso. E isso o quê? Faz que no imaginário popular, daqueles que não estão do lado de dentro da cozinha da casa, isso não apenas seja uma hipótese, isso seja uma constatação. E é mais uma barreira. Então onde que eu estou aqui falando do clericalismo? O clericalismo é uma maldição. E no que ele consiste? Em que eu, como quem está com o microfone, estou mais perto de Deus do que você. Em que eu que estou com o microfone, tenho peso espiritual sobre você de te amaldiçoar ou de te abençoar. Isso foi mais fundo dentro do catolicismo e nos influenciou. Porque toda a multidão que frequentava o seu templo não tinha acesso às escrituras. Eram os sacerdotes daquela religião específica que tinham então a língua, o latim, então faziam as suas leituras. Então o povo não tinha acesso ao quê? A palavra. Isso era de certa forma velado. Então gente, não estou falando de uma cultura, não se estabelece em 10 anos. A gente fica falando, não, agora eu vou aqui, esse é o projeto desse ano, mudar a cultura. Eu dou risada quando vejo um empresário, um líder de GC, um pastor fazendo isso. Não, hoje nesse ano aqui não vamos mudar a cultura. Não sabe o que é cultura, não sabe o que é mudar, não sabe o que é um ano. Um ano passa assim. E uma cultura, ela é resultado de muita influência. E dentro do cristianismo, não, mas eu sou protestante, sou evangélico, eu sou católico. Irmãos, até 500 anos atrás, está tudo no mesmo bolo. Antes de Martinho Lutero, as teses, a reforma protestante, esse rompimento. Vocês estão comigo, gente? Então nós temos influência. E por que isso deu tão certo? Porque nós também temos essa tendência de transferir a nossa responsabilidade. E eu quero te contar, para quem está fazendo igreja como negócio, não tem negócio melhor. Mas pela misericórdia de Deus, isso aqui não é um negócio. Isso aqui é a noiva de Cristo, é o povo de Deus. Isso não faz sentido para nós. Não somos melhores que ninguém, mas o Senhor nos marcou com a sua presença. Mas o Senhor nos salvou com o seu precioso sangue. E a Bíblia diz, fostes aproximados pelo sangue. Se eu te falar que eu estou mais perto de Deus, eu estou mentindo. Porque o que aproximou você e eu foi a mesma coisa. Foi o sangue de Jesus. Se foi o sangue, eu não estou mais perto. Agora, quem foi aproximado pelo sangue pode usar melhor o acesso do que outros. Há pessoas que usam melhor o acesso, mas têm o mesmo acesso. O desejo de Deus é que todos o conheçam. O desejo do Pai é que todos os seus filhos conheçam a sua palavra. É que todos os seus filhos, eles não andem por aí com maldições de líderes religiosos, de pessoas que pisaram na sua alma, que rasgaram a sua consciência, que amaldiçoaram a sua terceira geração. Deus não deseja filho dele carregando peso de maldições, carregando peso de acusações. Ele nos deu acesso à presença, ele nos deu acesso de filho. No ano passado,
Nós estávamos estudando Efésios aqui, vimos aquela palavra no grego, prosagog, ou prosagogue. Essa palavra é o acesso de filho. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 18, temos acesso à presença, temos acesso ao Pai, temos acesso ao Senhor. Desculpa, 3:12 e 2:18 fala acesso ao Pai, 3:12 acesso à presença. Efésios capítulo 2 e 3, nós estudamos aqui juntos. Nós estudamos aqui juntos que Paulo teve que ensinar aquele povo que estava recebendo aquela carta. Ei, vocês têm acesso. Então, aquele trabalho de 100, 200 anos, os primeiros 300 anos da igreja, foi jogado no lixo, quando parecia que era o maior avivamento. O Império Romano se dobrando. Era a grande maldição entrando. Clericalismo. Uns ouvem Deus, outros não. Uns falam em nome de Deus, outros não. O sacerdote tem Deus, eu tenho o que de Deus o sacerdote tem. É como se a comida tem que passar pela minha boca. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, projeta para nós, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém pode dizer amém sobre isso? Meu Deus, isso é tão sério. Há um segundo problema terrível em relação a isso. O templismo, diga templismo. Diga mais alto, templismo. O templismo é com a mesma idolatria que muitos têm ao padre, ao pastor, ao líder. Uma idolatria, por quê? Porque eu coloco no lugar de Deus. Se Ele não abençoar meu carro vai bater. Se Ele não abençoar meu casamento, eu vou divorciar. Alguns têm com o templo. Eu nunca me esqueço, eu estava na lotação, indo para o trabalho, saindo de Pirituba, indo para Barra Funda, com 17 anos de vida, 1 ano de convertido. E eu estava começando a ler a Bíblia, estava na metade da Bíblia, lendo a Bíblia inteira. Eu estava no meio da lotação lá, e meu irmão, aquela lotação, o negócio era feio. E aí tinha um casal que sempre estava lá. E o casal era terrível, o casal estava muito apaixonado. Eles ficavam se agarrando na lotação. E aí estava lá se agarrando, e aqui. De repente a lotação para no farol e está em frente o quê? Um templo católico. O que eles fazem? Largou. Aí o farol abriu, foi. Eu não tinha nenhum curso de teologia. Eu não havia ainda entendido metade do que eu tinha, 10% do que eu tinha lido na Bíblia. Mas eu falei, isso aí está errado. Porque isso parece eu em casa, quando era criança, fazendo algo errado até a mãe chegar. Isso me parece, e isso está para fazer com o ser humano. Minha mãe está num quarto, mas não está no outro. Ela está na cozinha, não está na sala. Ainda que mãe está em todo lugar ao mesmo tempo, às vezes parece também. Mas vamos falar do pai. Então, o pai não está no mesmo lugar. A mãe tem ela bota alguns olhos dela em alguns lugares. Ela não vê, mas ela sabe. É uma coisa terrível. Somente mãe crente. Irmão, olha, não adianta. Você que é filho de crente que ora, não adianta. Game over. Presta atenção. Mas parece algo besta. Eu não faço isso. Eu não fico fazendo o sinal da cruz quando passo na Dínamos. Pois é. Mas será que o nosso comportamento aqui não é mais influenciado por estar aqui, com os irmãos te vendo, com o louvor tocando, com a palavra de Deus aberta? Esse mesmo Deus não está lá no seu trabalho? Esse mesmo Deus não está lá no elevador, lá no banheiro, em todos os lugares? Veja, nós nos gabamos de sairmos do templismo, de não respeitar quando passa em frente a um templo, mas nós temos o mesmo problema, quando nós somos uma coisa aqui e uma coisa lá fora. Domingo não é suficiente. Eu não sou chamado a não falar palavrão no culto. Eu não sou chamado a não ver pornografia no culto. Eu não sou chamado a não fazer coisas erradas aqui dentro. Que bom que você não faça nada disso aqui dentro. Mas olha, não vale muita coisa se você faz tudo isso lá fora. O tempo que eu passo aqui não redime o tempo que eu passo lá. O tempo que eu passo aqui me alimenta para responder lá.
E o alimento também é para hoje. O maná era por dia. A pregação de domingo, pastor, isso é um elogio, eu sei. Sua palavra me alimenta a semana inteira. Eu já gostei dessa frase. Hoje em dia eu não fico preocupado com essa frase. O que você está querendo dizer com isso é: o Senhor prega e eu medito, beleza. E eu medito lendo e orando, fez todo sentido. Mas se você diz isso, pastor, olha, a sua palavra de domingo muda a minha vida. Chega na sexta, olha, eu estou me sentindo. Eu falei, rapaz, que comida é essa? Eu não estou com essa bola toda não, acredite em mim. E não quero estar. Porque Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Domingo não é suficiente. Domingo não é o bastante. Eu quero mesmo, e tenho orado por uma igreja que, além de estar matriculada nos cursos da igreja, que está envolvida com a palavra, nós estamos como bereanos. E questionando, pastor, olha, o senhor falou aqui, mas eu estou vendo aqui, não é isso aí não. Isso eu gosto muito. Por quê? Porque nós precisamos crescer no Senhor. Todos nós temos acesso ao mesmo Deus. Eu não sou mais espiritual que você. Talvez isso desmobiliza você a vir para cá, de domingo. Talvez isso desmobilize, desarma você para admirar como você me admirava até ontem. Eu quero te falar, eu não quero esse tipo de admiração. Eu não quero que você venha domingo por causa dessa inclinação. Eu não quero fazer parte de uma cultura domingueira, romanista, que vai matar o cristianismo protestante do Brasil, como matou o catolicismo. Que tem na sua história místicos, santos de verdade, gente que amava o Senhor. E a cultura o importante é ir a um lugar, porque lá tem o sacerdote, o templo, e essas coisas sagradas, a hóstia. Eu vou o quê? Irmãos, eu estou usando o exemplo do catolicismo. Eu quero te falar, nós fazemos a mesma coisa dentro da igreja evangélica. Não são poucas vezes. Nós só mudamos o quê? Os atores do processo. Nós desarmamos alguns rituais que são claros na Bíblia, que está fora. Só que nós estamos errando no espírito da coisa. Onde isso? Onde nós desconsideramos falas de Jesus profundas, como João 4:23. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Em que contexto Jesus fala isso? Os irmãos do louvor podem subir já, gente. A gente começou um pouco mais tarde hoje, devido a problemas técnicos aí de eletricidade. Nós vamos até 8:30, amém? Mais 5 minutinhos. Eu vou falar isso daqui e nós vamos orar. Amém, gente? Quantos estão sendo abençoados aqui? Diga amém. Então, olha só, em que contexto Jesus fala isso? A mulher samaritana estava discutindo com Jesus qual é o lugar que nós temos que adorar a Deus. Porque a nossa cabeça é geográfica. A nossa cabeça quer ter as coisas em compartimentos. Em casa eu faço isso, na igreja eu faço isso, no trabalho eu faço isso, eu e os meus papéis sociais. Só que eu quero te falar, Jesus, igreja, Bíblia, não é mais uma área da sua vida. Jesus nunca quis ser uma área da vida de um ser humano moderno. Saúde física, alimentação, família, trabalho, finanças e, claro, espiritualidade. A saber, como vemos, não adianta o ser humano é um ser integral. Tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Se você particiona a sua vida e o espírito está nivelado com outras áreas da sua vida, na sua mordomia, você não entendeu. É a partir de Cristo, é a partir do Evangelho, é a partir da palavra, é a partir de uma mente renovada que eu experimento a vontade. Cuida de tudo, cuida do trabalho, cuida da sua casa, faz tudo muito bem, mas é a partir de um lugar. Cristo é o centro, a sua palavra é o verdadeiro alimento, o seu espírito habita em nós. Quando a gente vira cristão domingueiro, e esse espírito romanista nos toma, a religião se torna uma área da nossa vida. O evangelho se torna uma área na nossa vida. E essa é a grande ideia do diabo. A arma do diabo não é eliminar Jesus da sua vida. É colocá-lo na prateleira que ele não cabe. O alvo do diabo não é arrancar a igreja de você. É muito mais interessante para ele que você venha aos domingos e continua bem seguro de tudo, e continua nos outros lugares,
não carregando essa graça e essa glória. O que nós vemos na Bíblia, dos bereanos e dos primeiros crentes da igreja que nós amamos, é que um era o grande ingrediente que constatava que domingo não era suficiente. Um olhar profundo para a Bíblia, uma dedicação ao ensino. Olha, gente, a história teológica da igreja cristã de séculos, ela é uma das coisas mais belas, que não é só pastor, teólogo tem que conhecer. E aqui está uma grande mentira: teologia, ser mestre, é para pastor. Alguns falam, eu entendo você, pastor, você deve ter outra Bíblia. Pastor, Deus pregou aqui, não é possível, tem outra Bíblia. Eu tenho a mesma Bíblia que você. E não somente isso, eu tenho o mesmo Espírito que você. Eu não sou um grande gênio, mas um dia Deus me marcou. E um dia Deus falou para mim claramente. E eu vi que a minha vida desde que eu me converti não foi de domingo a domingo, foi dia após dia, foi de glória em glória. O que vai ser dessa igreja se a gente chegar domingo aqui com aquilo que recebemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Isso não vai desmobilizar o domingo genuíno, não. Isso vai alimentar, e esse lugar vai ser um lugar de muito mais glória, muito mais peso. Quando eu começar a falar aqui, você aqui, e Deus vai falando muito mais do que eu posso te falar. E aí eu amo quando eu vou pregar, eu amo. Parece que é estranho, o irmão fala: pastor, o senhor falou tudo que Deus falou comigo. E eu penso: não precisa de mim mais, glória a Deus. E eu falo: acertei, porque se o Espírito Santo está falando com a irmã mais simples da igreja, o que ele mandou eu pregar é que nós estamos no mesmo Espírito, é que não dependem de mim, é que o domingo é maravilhoso, é que o domingo é glorioso. Mas não é apenas isso. É uma igreja que na segunda está lá no seminário, na terça, na quarta no partir do pão, e vai ter 3, 4 dias, e vai faltar um domingo, mas ele está com a casa dele, com a Bíblia aberta. Ei, eu não quero ser o pastor que acha que é um fracassado quando num feriado prolongado os irmãos viajaram. Não, que bênção, que irmãos podem viajar, mas abrir a Bíblia lá na praia, lá na chácara, e viver o Evangelho. Como vai ser a semana se eu não for no culto? Ei, igual a semana que você vai no culto, se a sua mentalidade é essa. Porque se a sua mentalidade é aqui, ser a sua espiritualidade, eu quero te falar, isso é muito pouco. Olha, continua vindo aqui para ouvir coisas como essa, mas não se contenta, porque tem muito mais. Se um toque nas vestes dele curou uma mulher 12 anos hemorrágica, o que pode ser de alguém que tem ele dentro de si? Se um olhar em Pedro o levou a chorar amargamente, um olhar físico de Jesus crucificado, o que será de um povo que abre a Bíblia e Deus começa a falar, e o Espírito dentro? Irmãos, quantas vezes eu indo para um velório, eu indo para um casamento, eu indo para um lugar, eu não tive tempo de preparar, ou alguém marca a hora de morrer, e aí você fala: cara, Deus fala quase que audível. Não reclame que Deus não fala se a sua Bíblia está fechada. E não adianta a Bíblia aberta num espírito soberbo, numa investigação apenas humana. Se Deus não se revelar, nós nunca o conheceremos. Eu me lembro com 17 anos, há muitos anos atrás, eu não pensava que ia passar tão rápido a vida. Eu estava perseguido em casa, meu pai não podia me ver com Bíblia, que ele ia jogar fora. Ele achou que tinha feito uma lavagem cerebral, tadinho, foi uma lavagem completa com sangue. Eu amando, respeitando, mas eu ia para o banheiro meia-noite, eu trabalhava às 6 da manhã, eu saía de casa às 6 da manhã, entrava às 7 horas, batia o cartão, mecânico naval, magrelinho, com a mão cheia de graxa, feio que dói. Esther não comprou na planta, Esther comprou no aterro sanitário. Presta atenção, mas deixa eu te falar uma coisa, eu lembro como se fosse hoje. Fechava a porta do banheiro, dobrava o joelho, e eu falava: Senhor, me revela a sua palavra, abre os meus olhos, eu não estou entendendo nada, Senhor. O que isso quer dizer? Mandaram ler essa Bíblia aqui,
E eu lia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E eu estava preocupado porque deu um ano de convertido, faltava Apocalipse ainda. Eu pensei, não é possível. Eu tinha certeza que na igreja todo mundo tinha lido a Bíblia inteira. Aí eu descobri que eu era um dos únicos que tinha lido a Bíblia inteira, com um ano de convertido. Mas eu lembro que não foi o fato de ler a Bíblia. O que mais me marcava eram as minhas lágrimas que molhavam as páginas. E eu vou ser muito sincero, a minha primeira leitura eu entendi pouca coisa da Bíblia, mas a Bíblia me leu. Eu entendi muita coisa sobre mim. Antes de você ler a Bíblia, deixa ela te ler. Mas você sabe, eu cheguei a alguns limites. E eu aprendi que Deus não precisa ensinar para mim o que Ele ensinou para o Jansen. O Jansen pode me ensinar. Foi quando eu descobri que haviam pastores, mestres, escritores. E eu comecei a juntar livros. E eu comecei a conversar com gente que estava 3, 4 anos a mais que eu na igreja. E eu percebi que o que eu não entendia nem orando, Deus não revelava. Ei, por que o que Deus falou comigo, você tem que aprender direto com Ele? Por que você não pode aprender comigo também? Entende? Olha que faca de dois gumes. Todos temos acesso a Deus, mas na sua economia, na sua providência, na sua forma de cuidar da igreja, Deus definiu que algumas coisas você vai aprender da boca do irmão. É por isso que eles estavam apaixonados por Deus, mas perseveravam no ensino dos apóstolos. Deus levantou mestres, pastores, profetas, apóstolos e evangelistas para aperfeiçoar os santos. Mas onde estão aqueles que não se contentam com o domingo e querem ir mais fundo? Fique em pé onde você está. Nós temos que vencer o clericalismo, o templismo, o elitismo espiritual, a ideia de supercrentes, a ideia que aquele povo da oração, do mistério, que fala em mistério, ei, talvez você fale, eu nunca vou poder pregar, eu não sei falar esses termos, nada é do dia para a noite. E não é isso que vale mais aqui nesse púlpito. Talvez você pense, não, eu nunca vou poder ser da turma do fogo da pastora Cleide, porque eu não tenho aquele jeito, aquele negócio de cutucar o demônio sair. Você não tem os caguetes, você não tem a linguajar, não tem problema. Não há entre nós um elitismo espiritual. Não há um círculo de gente com poder especial. O que há é gente que aprendeu que o caminho foi aberto pelo sangue ao trono da graça, e eu e você temos acesso a isso. Ei, marido, eu não quero ser o pastor da sua esposa. Que você seja o maior homem de Deus que a sua mulher conhece, rapaz. Que quando você abrir a boca na sua casa, a revelação mais simples, cheia de lágrimas, cheia de amor, marque os seus filhos. Domingo não é suficiente. Deus nos chama a abraçar o Evangelho com autoridade de filhos que têm acesso ao Pai. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor para encerrar esse culto.